Você já parou para se perguntar por que algumas vezes você faz uma análise e tem muita gente concordando com ela, muita gente nos fóruns, você vê que os analistas estão apontando para a mesma direção e por aí vai. Só que algumas outras vezes você faz uma análise gráfica e de repente pessoas que fizeram o mesmo curso que você, que leram os mesmos livros que você, enxergam coisas totalmente diferentes. Olá, investidor, eu sou Renato Falcão e no vídeo diário de hoje eu vou falar para você sobre o efeito atirei o pau no gato, que é um efeito descoberto através de uma pesquisa científica recente em que nós vamos entender exatamente o porquê desse fenômeno. Bem, vamos lá. Esse fenômeno foi inicialmente descrito através de uma pesquisadora americana que realizou um estudo com um grupo de 120 pessoas, na qual ela pedia para cada um deles uma tarefa muito simples: mentalizar uma música simples e que fosse amplamente conhecida pela maioria das pessoas. Em outras palavras, a gente está falando aquelas músicas que a gente aprende quando a gente é criança, né? Como, por exemplo, atirei o pau no gato, tô. E é por isso que a gente fala que esse é o efeito atirei o pau no gato. Beleza. Daí, depois que a pessoa mentalizou, ela não fala qual que é a música, ok? E daí ela tem que tocar na madeira, na mesa mesmo, ela tem que tocar o tom da música que ela imaginou. Atirei o pau no gato, tô. E daí, enquanto ela toca essa música na madeira da mesa, tem um gravador acompanhando cada um dos repertórios de cada um dos participantes. Na sequência, um desses participantes foi chamado para responder quantas pessoas do grupo de 120 pessoas ele acreditava que iriam acertar qual que era a música só de ouvir a batida na madeira. Daí ele falou que acreditava que por volta de 50% dos participantes acertariam. E para sua surpresa, dos 120 participantes, apenas 3 acertaram qual que era a música. E isso traz pra gente um insight, uma descoberta muito bacana. Porque a pessoa que está, de repente, tocando, ela não consegue esquecer do tom daquela música, aquilo lá não sai da cabeça dela. E por esse motivo, ela faz uma associação de que o toque acaba sendo complementar a um repertório que já está rodando na cabeça dela. Quando isso acontece, a gente acaba tendo esse chamado efeito atirei o pau no gato, em que a gente está falando, está fazendo algo e as outras pessoas não conseguem chegar às mesmas conclusões ou entender a mesma coisa, simplesmente porque elas não foram expostas ao mesmo estímulo ao qual a sua mensagem, a sua interpretação é complementar. Como é que a análise técnica pode remeter a esse efeito, né? Bom, muitas vezes quem segue a famosa análise técnica clássica, que é base dos modelos que a gente conhece de price action, como a teoria de Dow, a teoria das ondas de Elliott, as formações de padrões gráficos de continuação, reversão, o próprio candlestick, e todos os outros métodos que até utilizem indicadores junto, mas eles sirvam apenas como complemento de uma análise de preço, são métodos em que a gente tem uma formação de um padrão que faz sentido de acordo com a lógica, com a matemática do mercado, que a gente consegue identificar de forma visual com alguma facilidade, que tem uma pegada visual bastante clara. Porém, são métodos em que a gente muitas vezes vai estar caçando fumaça. Por que eu digo que a gente está caçando fumaça? Porque a fumaça é algo que a gente sabe que está lá, a gente consegue distinguir a fumaça daquilo que está atrás dela, acima dela, embaixo dela, por aí vai. Só que a gente tem uma dificuldade de pegar, de tocar, de sentir, de mensurar o tamanho da fumaça e por aí vai. E a análise por associação de padrões visuais é bem assim. Você precisa primeiramente olhar para o gráfico, daí você tem que lembrar do padrão, você tem que associar visualmente aquele padrão, daí você tem que tomar uma decisão, daí você tem todo um intervalo de processamento cerebral dessas ideias, que além de te tirar produtividade, pode te gerar uma interpretação um pouco caótica e na qual existe uma interferência nos seus vieses como pessoa. Por que isso? Porque muitas vezes você tem uma série de itens que fazem parte da sua vivência, da sua experiência de mercado, que acabam formando, de certa forma, o investidor, o trader que você já é. E algumas delas vão ser, por exemplo, experiências na qual você teve ganhos ou perdas durante um determinado tipo de formação de mercado, alguma coisa que você já foi exposto mais vezes, que você já tem um olhar mais clínico, enquanto alguns outros padrões, que o mercado também forma,
podem passar desapercebidos para você. Isso é normal, acontece comigo, deve acontecer com você, acontece com a maioria dos investidores. E por quê? Justamente porque você acaba interiorizando um certo viés na sua análise associado a esse tipo de padrão, a esse tipo de identificação, a algo que é tácito, porém não é um conhecimento explícito, não é algo que seja fácil de descrever. E por conta disso, existe esse caso, esse efeito atirinho pau no gato, todas as vezes em que você está fazendo uma análise ou um amigo seu está fazendo uma análise, e é por isso que às vezes duas pessoas que fizeram o mesmo curso, que leram o mesmo livro, que teoricamente estariam executando o mesmo método, chegam a resultados diferentes. O estímulo que para você gera um viés pela sua vivência de mercado é diferente do estímulo da outra pessoa. E isso acontece muitas vezes. E existe um tipo de análise gráfica que é a análise gráfica moderna, ou análise de setups, de trading ideas, como você quiser chamar. Essa já é uma abordagem que ela não tem o foco em você interiorizar o padrão e identificar por semelhança. O foco dela é você descrever todas as regras do jogo de forma prévia, de modo que você não abre espaço para nenhuma das variáveis que possa acontecer durante a formação do sinal ou da administração da posição. Isso quer dizer que cada uma das regrinhas que faria você comprar, vender, entender um sinal como de neutralidade, administrar uma posição com ganho, administrar uma posição por perda, encerrar por limite de tempo e por aí vai, administrar horário de negociação, tudo isso tem que estar descrito. Você não pode ter espaço para subjetividade em nenhum momento, de forma que você deve ter uma regra de trading que seja tão objetiva, ela pode até ser uma regra simples, mas ela tem que ser tão objetiva e lidar com qualquer tipo de variável que aconteça dentro da posição, que uma máquina possa entendê-la. Esse é o momento que você está com uma análise gráfica moderna funcionando. E por que essa análise gráfica moderna ela vem para solucionar alguns problemas, para remover esse efeito atirei o pau no gato? Porque quando você está fazendo a análise que requer um maior nível de processamento cerebral, além de muitas vezes você poder se sentir sozinho, porque, poxa, você está vendo uma coisa no gráfico, mas o analista está vendo outra, ou o seu colega está vendo outra, você sente um pouco de insegurança, entram alguns itens na sua interferência de tomada de decisão que não deveriam entrar. Quando isso acontece, já é um ponto negativo. Agora, um problema ainda maior que você tem é a sobrecarga de informações a qual você é exposto e precisa processar. É que nem um computador, quando você pede para o computador fazer uma série de tarefas, ele acaba tendo um desempenho mais lento. E com a sua cabeça é a mesma coisa. Quando você tem que olhar o padrão, identificar, remeter na tua memória, identificar por semelhança, talvez seja a tarefa que necessita um maior nível de processamento mental. Quando você faz isso, você está deixando a sua produtividade de lado, você está abrindo espaço para o estresse. E tudo isso é algo que, se você tiver com esse viés mais objetivo, você elimina. Por quê? Porque você separou o eu planejador do eu executor. E quando esse seu eu planejador está lá, descrevendo a estratégia, testando a estratégia, gerando uma trading idea que vai estar... ele já passa a bola quicando para você chutar para o gol na hora do pregão. Daí você tem que simplesmente seguir uma regra, executar uma regra. Muita gente usa robô, tem gente que não usa robô, não tem problema. E você acaba ganhando produtividade. Eu falo que todo trader precisa, tem a obrigação de ser mais produtivo. Porque ele só vai conseguir chegar no nível de performance que ele gostaria se ele conseguir maximizar sua capacidade de encontrar oportunidades, de executar as estratégias que vão levar ele a essas oportunidades e está sempre melhorando, sempre evoluindo. É claro, você encontrar uma estratégia objetiva é somente a ponta do iceberg, porque não necessariamente uma regra que é descrita vai ser a melhor regra possível ou vai responder bem para aquele determinado tempo gráfico daquela determinada ação, daquele futuro e por aí vai. Então, o próximo passo, que vai ser o que vai separar o joio do trigo, é a etapa de você testar e otimizar a sua estratégia. Inclusive tem um vídeo muito legal, né, no qual eu explico como você pode usar a ferramenta do MetaTrader 5 para isso. O vídeo está aparecendo aqui, também está o link na descrição do vídeo, tá? E esse é um vídeo muito legal que eu indico, mas tem algo a mais que eu vou te falar para você conseguir alcançar um outro nível nesse tipo de estudo e conseguir entender o passo a passo de um padrão de qualidade que vai fazer com que você tenha uma estratégia objetiva, rentável e eficiente, ou melhor dizendo, aquela que está mais preparada para lidar com as adversidades que o mercado vem praticando. Eu estou falando de um e-book chamado Como Montar uma Estratégia de Sucesso na Bolsa de Valores. Uma estratégia, atenção, objetiva,
que é um e-book que já foi baixado por mais de 1000 pessoas na sua primeira edição, agora ele está na sua segunda edição. Por enquanto, eu estou disponibilizando ele de forma gratuita. Tudo que você precisa fazer, ó, ele deve estar aparecendo aqui, onde eu estou apontando, tudo que você precisa fazer é baixar esse e-book e começar a ler, começar a entender esse passo a passo. O link também está na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo Facebook ou pelo smartphone e não consiga acessar, então tá aqui na descrição do vídeo também. E nesse e-book você vai conhecer todo o meu passo a passo. E ainda algumas ideias de sistemas que você pode, de repente, começar com um primeiro teste, uma primeira experiência, quem sabe até uma ideia mais voltada para o lado definitivo da coisa. Então, baixe esse e-book, que daí você vai entender todo um padrão de qualidade que você deve percorrer se você quiser colocar a análise gráfica, moderna análise gráfica, que elimina o efeito atirei o pau no gato do jogo. E para finalizar, uma mensagem rapidinha. Eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo se você gostou dele, se você gostou desse tipo de tema, de um tema um pouco mais voltado para o lado de pesquisas e tudo mais. E eu também quero te pedir para você se inscrever no canal do Portal Alok. Eu sei que você que acompanha o YouTube deve estar acostumado a... Todo canal pede para você se inscrever, mas por que eu falo para você se inscrever? Porque como a gente está desenvolvendo esses vídeos diários, você se inscrevendo no canal é a forma do YouTube te avisar para cada novo envio, para cada nova postagem que eu realizo aqui no canal. E daí você vai conseguir estar sempre por dentro, em primeira mão, e acompanhando os outros vídeos com mais facilidade, tirando as suas dúvidas nos comentários. E por aí vai, você vai conseguir acompanhar mais de perto ainda esse bate-papo diário que a gente está tendo nesses vídeos. Então, se inscreva no canal, baixe o e-book e eu te vejo no próximo vídeo.